ela é trabalhada dentro do campo da psicologia, a percepção é trabalhada dentro do campo da filosofia, a percepção é trabalhada dentro do campo da sociologia e assim sucessivamente, ok? Então, percepção, nós temos, então, alguns tipos de percepção. A primeira que nós temos é o que nós chamamos de percepção visual, tá? Percepção visual, que é a interpretação de certos estímulos visuais, onde a pessoa em questão obtém algum tipo de informação através dos seus olhos, tá? Aqui vocês vão perceber que nós temos alguns tipos de percepção que são bastante inerentes aos aspectos psicológicos, tá? Por isso que vai ser abordado também dentro da questão da percepção do Gestalt, que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente. A percepção social consiste na capacidade de ver e interpretar o comportamento de outros indivíduos e, essencialmente, para a interação social. O que é a percepção social? É aquilo que se inicia dentro do processo sociológico, né? A sociologia ela surge no final do século XVIII e início do século XIX, tá? Então, a sociologia ela tem origem aqui no século XIX. O pai da sociologia é chamado de Max Weber, tá? O pai da sociologia é o Max Weber. Então, a percepção social, ela trabalha os comportamentos e a visão sobre a organização social que os seres humanos acabam criando para que haja maior organização, ok? Essa é a percepção social, ou seja, é a percepção social que tem a ver com os indivíduos, tá? Que é essencial para o quê? Para a interação, ok? Depois nós temos a percepção musical, que é a capacidade de um indivíduo de reconhecer e ter a percepção de som, ritmo e melodia. Isso aqui é mais envolto à questão da arte, tá? A percepção musical pode incluir a intensificação de acordes, intervalos e soltejos. Além disso, existem tipos de percepção que estão relacionados com os outros sentidos, como, por exemplo, a percepção auditiva, tá? Depois a percepção tátil e a percepção olfática. E também a percepção gustativa. Percebam que todas elas aqui estão relacionadas a quê? Todas elas estão relacionadas com sentidos, tá? Todas elas relacionadas porque quando a gente fala sensorial, ela está ligada ao quê? Ela está ligada ao empirismo. Alguém lembra aí o que é empirismo? Quem é que lembra o que é empirismo? O extrasocial também está ligado às questões empíricas, obviamente, tá? Alguém lembra aí o que é empirismo? Empirismo é o conhecimento a partir do quê? A partir dos aspectos sensoriais. É o conhecimento que é adquirido a partir da experiência. É conhecida como a percepção sensorial, tá? Percepção sensorial é o quê? É o conhecimento que é adquirido através da experiência. Esse conhecimento que é adquirido através da experiência é chamado de conhecimento empírico, tá? A capacidade de captar através dos sentidos os sinais exteriores e decodificá-los. Por outro lado, a percepção extrasensorial é conhecida como o ato de obter um certo tipo de conhecimento por meios que não são considerados normais. Quais são os meios que não são considerados normais aqui? Lembre-se que nós temos dois tipos de conhecimento dentro da filosofia. Quais são? Primeiro deles, nós temos os conhecimentos que são oriundos
da razão, tá? E a minha letra aqui é feia mesmo, porque eu estou com a mesa digitalizadora aí que fica feia mesmo. E o conhecimento empírico, tá? O conhecimento empírico. E aí o conhecimento empírico, ele tem a ver o quê? Ele tem a ver com essa concepção sensorial. Já a razão, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com os aspectos cognitivos, né? Que é aquilo que é trabalhado dentro da filosofia a toda a larga escala da história da filosofia, desde os períodos antigos até os períodos contemporâneos. Né? Mas aí nós temos uma outra forma de conhecimento, de percepção, tá? Que é chamada de percepção extrasensorial. Pessoal, percepção é tudo aquilo em que nós utilizamos óculos para fazer uma leitura determinada de algum aspecto, seja social, psicológico, religioso, econômico e assim sucessivamente, tá? Então, tudo isso são concepções do quê? São percepções que nós utilizamos ou dentro da filosofia, ou dentro da psicologia, ou dentro da arte, e assim sucessivamente, ok? Então, nesse aspecto aqui, nós trabalhamos essas duas características, o empírico, tá? E a razão. Aqui o extrasensorial, ele está ligado ao quê? Ele está ligado ao tipo de conhecimento que é adquirido, mas não é adquirido pelas vias normais, tá? Ele não é adquirido pelas vias normais. Então, nesse sentido, se ele não é adquirido pelas vias normais, nós temos, então, outros meios dos quais esse conhecimento vai ser o quê? Vai ser adquirido, tá? Alguns exemplos são, os mais conhecidos, é a telepatia, tá? A clarevidência, que é muito utilizada aí dentro das religiões de matrizes africanas, né, de religiões espíritas, e também a premonição e a prognição. Também são duas questões aí que são bastante trabalhadas aí dentro dessas religiões de cunho espírita, ok? Então, nesse sentido aqui, nós temos essas concepções aqui. Por isso que nós chamamos de quê? De percepção extrasensorial. Ela não é adquirida por vias normais. Tá? Ela não é adquirida pelo método racional. Ela não é adquirida também pela percepção sensorial. Tá? Ou seja, tanto o sensorial empírico quanto a razão são métodos que são utilizados dentro do campo de conhecimento científico. Quando nós falamos de percepção extrasensorial, nós estamos falando de um tipo de conhecimento que não entra em nenhum desses dois aspectos aqui, tá? Ele não vai entrar em nenhum desses dois aspectos, por isso que ele é um tipo de conhecimento um tanto diferente, ok? E aí nós vamos entrar dentro daquilo que nós chamamos de percepção psicológica. A percepção, ela se inicia onde? Ela se inicia dentro do estudo da filosofia, tá? Mais especificamente com quem? Ela se inicia lá na filosofia, mais especificamente com quem? Com os estudos de Aristóteles, ou seja, naquilo que nós chamamos de filosofia antiga, tá? Então, ela se inicia lá na filosofia antiga, que é aquele primeiro período lá da filosofia. Depois, essa percepção, conforme as ciências elas vão avançando, então a percepção também vai ganhando espaço para ser trabalhada dentro de outros campos. E esses campos, eles vão abranger as mais diversas áreas do conhecimento. Então, praticamente para todos os campos da área do conhecimento, você vai trabalhar com a questão da percepção. Então, segundo a psicologia, tá? E aqui nós vamos destacar aqui dois grandes pensadores. O primeiro aqui é o Freud, tá? Tem até uma série na Netflix, eu acho que é com o nome dele mesmo, o Freud, tá? Que trata bem essa questão do conhecimento a partir da percepção, beleza? Então, o Freud e o Karl Popper. Também quero destacar aqui o Karl Popper. Só que o Karl Popper, ele é muito mais científico do que o Freud, tá? Então, ele trabalha questões científicas muito melhor do que o Freud, tá?
tá? Então, nós temos aqui alguém que trabalharia mais com a visão empírica, que seria o Freud, e com a visão mais racional, que seria o Karl Popper. Então, segundo a psicologia, a percepção consiste em uma organização e interação dos estímulos que foram recebidos pelos sentidos, foram recebidos pelos sentidos, que possibilita identificar certos objetos e acontecimentos. Tá? Então, olha só, a percepção dentro da psicologia, você trabalha tanto os objetos quanto os conhecimentos são passíveis de análise. Ou seja, como que nós chegamos até aquele resultado, como que nós chegamos até aquele determinado local. Tudo isso são percepções que nós trabalhamos a partir dos objetos e também dos acontecimentos. A percepção tem duas etapas. A sensorial, né, que a gente chama de empírica, todas as vezes que vocês ouvirem esse termo sensorial, ele faz referência ao quê? Ao conhecimento empírico, tá? Ele faz referência ao conhecimento empírico. As duas se completam porque as sensações não proporcionam uma visão real do mundo e devem ser trabalhadas pelo intelecto, ok? Então, essa é a visão da psicologia. Ainda que a psicologia trabalhe muito com as questões empíricas, tá? Mas lembre-se que o método que é utilizado dentro da psicologia é o método científico, tá? É o método científico. Aí é onde entra quem? É onde entra aí o Karl Popper, tá? Para quem nunca leu Karl Popper, não conhece Karl Popper é um dos maiores gênios da ciência, cara. É um dos maiores gênios. É um cara muito esquecido, infelizmente, tá? pela ciência atual, mas assim, é um cara formidável, é um cara muito fantástico. Tá? E ele tem uma base muito centrada aí dentro das concepções de percepção e dos fundamentos da psicologia também. Tá? Bom, aí aqui nós temos quem? Aí aqui nós vamos ter a percepção dentro do quê? Dentro do campo filosófico. Enquanto que na psicologia nós trabalhamos a questão mais o quê? Mais empírica, que nós vamos trabalhar uma questão mais racional, tá? Aqui vai ser mais uma questão racional. Lembre-se do fundamento básico da filosofia, né? É a busca pela verdade a partir dos métodos racionais. Então, na percepção na filosofia, consiste em um conceito que descreve uma situação em que o espírito capta de forma intuitiva. Alguém lembra o que é conhecimento intuitivo? Alguém lembra o que é que nós trabalhamos? Aquilo que parte da intuição, né? Tá. E o que seria a intuição? Boa. E o que seria a intuição, minha gente? A intuição. Alguém arrisca? É aquele tipo de conhecimento que nós adquirimos através do quê? Né? Que alguns dizem, na verdade, né? Não que seja uma verdade absoluta, até porque dentro da filosofia nada é uma verdade absoluta, né? Ou seja, é aquele tipo de conhecimento que nós obtemos não a partir da experiência, mas a partir de um conhecimento que é chamado de conhecimento prévio, tá? Que é muito bem trabalhado aí também dentro das percepções extrasensoriais. Tá? Então, esse conhecimento prévio aqui, dentro de visões filosóficas e religiosas, faz sentido ao quê? Faz sentido ao conhecimento que foram adquiridos em vidas passadas. Tá? Diferentes pensadores e filósofos descrevem a percepção de formas distintas. Por exemplo, para René Descartes, aqui nós temos uma visão mais racional, né? Lembre-se do método cartesiano, a percepção é todo ato de inteligência. Então, olha só, para Descartes, a percepção é todo ato de inteligência. Então, logo aqui, isso faz sentido ao quê? Isso faz sentido a isso aqui, ao racional. Tudo aquilo que brota a partir da inteligência é o quê? É conhecimento a partir da percepção. Tá? Isso segundo Descartes. Por quê? Porque o Descartes ele trabalha com essa concepção mais racional da coisa.
Já segundo o Leibniz, é um estado transitório. É um estado transitório que envolve processos múltiplos. O que seria esse estado transitório para o Leibniz? Tá? O que seria esse estado transitório para o Leibniz? Esse estado transitório aqui, ele tem justamente a ver com o quê? Com isso aqui, ó. Com esse conhecimento aqui, ó. Que é o conhecimento intuitivo ou conhecimento prévio. Que tem a ver, dentro do campo da filosofia, e é por isso que a filosofia trabalha muito isso, com o termo que nós chamamos de palingenésia, tá? O que seria a palingenésia? É a teoria da reminiscência, ou a teoria de outras vidas, tá? Da vivência do indivíduo de outras vidas, ok? Essa é a teoria da palingenésia, que é muito bem trabalhada dentro do campo filosófico, por Platão, principalmente dentro das suas obras, tá? Então, o que seria o conhecimento? Seria o conhecimento de outras vidas. Dentro da filosofia antiga, isso aqui é muito bem trabalhado, cara. É muito bem trabalhado, tá? Daí nós temos, então, agora uma definição do que seria, de fato, a percepção, tá? Bom, segundo Roth, 1986, o que seria percepção? Refere-se aos meios pelos quais a informação adquirida do ambiente via órgãos dos sentidos é transformada em experiências de objetos, de eventos, de sons e de gostos. Essas experiências aqui são, se é experiências, é o quê, gente? É conhecimento o quê? É conhecimento empírico. É conhecimento empírico, boa. É conhecimento empírico, ok? Então, percebam que sempre o empírico quanto o racional estarão sempre andando lado a lado dentro da concepção filosófica de um modo geral. Tanto o empírico quanto o racional, ok? Então, nesse sentido, a percepção é, quando você diz assim para o indivíduo, cara, tudo depende da sua ótica, tudo depende da sua percepção. Tudo depende de como você olha para a situação, de que forma você olha para a situação. Então, isso seria a percepção. Então, por exemplo, você tem lá uma situação de extrema complexidade que você tenha que resolver, né? Como que você vai resolver essa situação? De que forma você vai gerenciar essa situação? Tudo depende do quê? Tudo depende da forma como você vai olhar para essa situação ou ter a percepção dessa situação. Tá? É o que o Sartre também chama, né? Nós podemos fazer um paralelo aqui com o existencialismo. Tá? A gente pode fazer um paralelo com o existencialismo sartriano. Então, dentro desse sentido, tudo depende de como você vai olhar para aquela determinada situação. Dependendo de como você olha, você então cria os meios e as metodologias para que você possa alcançar os resultados pretendidos. E ainda que você não venha alcançar os resultados pretendidos, isso não quer dizer que você teve insucesso dentro das metodologias que você utilizou para tentar alcançar aqueles resultados. Por quê? Porque se é conhecimento empírico, toda experiência é válida. Então, essa é a definição de percepção segundo Roth, ok? Bom, então vamos olhar agora para essa imagem. Como que você olha para essa imagem aqui? Quando você olha para ela, o que você vê aqui? Um monte de bolinhas se mexendo. Ué, mas elas estão se mexendo? Professor, não sei se foi a quantidade de tramal que eu tomei, mas com certeza elas estão se mexendo. Alguém mais está vendo essas bolinhas se mexendo aqui, gente? Mais alguém?
Sim, as do meio. Só as do meio que você está vendo se mexer? Aham. As da lateral aqui você não vê se mexendo. Não. Eu tô vendo todas. Ok. Mais alguém está tendo essa... Quem foi que falou que só está vendo as do meio mesmo? Luane. Fala, Luane. Quem mais? A Luane só está vendo as do meio. Eu vejo todas, professor Bárbara. A Bárbara vê todas. Quem mais? Eu também vejo todas e acredito que cada um vai ter uma verdade, porque cada um vai ter um ponto de vista, vai ter uma forma de olhar, de ver o que está acontecendo na imagem. Ok. Lucas. Socorro, para mim nenhuma tá mexendo, professor. Socorro aí, ó. Para Socorro não tá mexendo nenhuma. Lucas. Eu não tô vendo nenhuma mexendo também, não. Pois é. Então percebam, cara, olha só o que é interessante. Para Socorro e para o Lucas não tá mexendo nenhuma. Para Socorro e para o Lucas não tá mexendo nenhuma. Para mim, elas estão rodando. Já para Tereza e para Bárbara e para Luana, estão mexendo todas. Já a Luane... Será que a gente é doida? Já a Luane falou o quê? A Luane disse que só tá mexendo as do meio. Provável. Tá? Então, isso é o quê, gente? Isso é percepção. É a forma como você olha, é a forma como você interpreta, ou como você faz a leitura dessa imagem. A imagem, né, ela também tem muito a nos dizer. Ela também nos diz muita coisa. Né? Então, nesse sentido, você percebe que cada um de nós temos uma percepção diferente. Temos uma percepção diferente. Para uns está parado, para outros todas estão mexendo, para outras só a do meio está mexendo. Então, isso então, é o quê? A gente não está doida. Qual é a reflexão que eu quero convidar vocês a fazerem comigo? Imagine uma situação extremamente complexa como nós estamos vivendo no Brasil atualmente, né? E imagine cada uma das pessoas tendo a sua percepção diferente. Tá? Isso, do ponto de vista democrático, pode ser muito bom, mas do ponto de vista filosófico da resolução de problemas, pode ser muito ruim. Por quê? Porque como cada um tem uma percepção, cada um vai buscar uma metodologia diferente para resultados diferentes. Agora, é interessante, quando você tem percepções diferentes, que você tem aqui um ponto de partida, tá? Você tem aqui um ponto de partida, você tem percepções diferentes, tá? Mas o resultado é pretendido por todos, o mesmo resultado é pretendido por todos. Aí nós temos o quê? Aí nós temos, né, uma percepção que caminha por vieses diferentes, mas que culmina no mesmo resultado. Ok? Então, por isso que nós vamos trabalhar a distinção entre sensação, o que é sensação, e o que é percepção. Então, sensação é o processo de detecção e de decodificação da energia de um estímulo, no mundo exterior. Então, olha só. Quando nós falamos da energia de um estímulo, nós estamos falando de tudo aquilo que, de alguma forma, é usado para quê? Para uma determinada atividade. Tudo aquilo que é utilizado para uma determinada atividade. Ok? Então, vocês devem estar acompanhando aí, tá? A drástica situação que nós estamos para viver com a questão da falta de água, em algumas cidades já está tendo apagões, né? Tudo isso são percepções, né, que cada uma das pessoas vai ter de forma diferente, mas o resultado ele vai culminar no quê? Ele vai desaguar no mesmo resultado. Então, nesse sentido, não tem como ter um resultado diferente do pretendido. Por isso que nós analisamos o quê? Um estímulo do mundo exterior. Por quê? Porque ele contempla o quê? Ele contempla isso aqui, ó. Ele contempla uma atividade específica.
Quando já se falava lá no século XIX, na transição do século XIX para o início do século XX, né, que os recursos naturais acabam, que a matéria-prima acaba, ninguém dava ouvido a essas coisas. Né? Então, hoje o mundo experimenta toda essa ação atrópica, toda essa ação do homem, né, em relação aos recursos naturais que foram mal geridos por nós. Agora você presta atenção. Quando nós falamos de recursos ambientais, cada um não vai ter uma percepção diferente? Vai ter gente que vai dizer o seguinte: não, os recursos ambientais estão aí, cara, para a gente gastar, tem que gastar mesmo. Outros vão ter uma percepção diferente, vai dizer: não, a gente tem que preservar para que a gente possa usar no futuro. Isso são percepções diferentes. Tudo isso culmina o quê? Tudo isso aqui vai culminar nessa atividade. Ok? Então, a sensação se refere às informações que são apresentadas aos órgãos dos sentidos. Em geral, dizemos que a sensação acontece antes que a percepção. Então, ó, de um modo geral, a sensação, né, o sentir, acontece antes da percepção. Mas é mais realista a assumir que a percepção sobrepõe a sensação no tempo. Tá? Então, o que seria essa superação da percepção sobre a sensação? A sensação é aquele tipo de conhecimento cru, né? É aquele tipo de conhecimento que nós já vamos repetir novamente, que nós chamamos de conhecimento empírico. Ele é o conhecimento empírico. Já a percepção filosófica, tá? Ela vai se alinhar mais ao quê? Mais ao sentido racional da coisa. Tá? Vai se alinhar mais ao sentido racional. Então, atualmente, a visão mais aceita que os processos cognitivos desenvolvidos são tão complexos que é muito difícil estabelecer uma nítida diferença entre sensação e percepção. Ok? Já a percepção. O que seria a percepção? Bom, a percepção é a organização, é a interpretação, é o significado. Tá? Ela é a organização, ela é a interpretação, ela é o significado. Então, olha só, olha quantos conceitos que nós temos para elaborar apenas um conceito dentro da filosofia, que é dado a tudo que nós detectamos no mundo exterior. Então, tudo aquilo que é detectado por nós no mundo exterior pode ser chamado de quê? De percepção. Tá? Então, quando nós vamos lá para o campo da sociologia, por exemplo, tá? Quando nós trabalhamos lá os conceitos sociológicos dos pais da sociologia. Quem são os pais da sociologia? É o Max Weber, né? Com a ética protestante e o espírito do capitalismo. Depois, nós vamos ter o Karl Marx, com a crítica ao capitalismo, né? E, por último, o Emile Durkheim, que vai trabalhar aí o fator social. Eles são considerados os pais da sociologia, a sociologia que surge no final do século XIX. Tá? É a ciência mais recente de todas aí. Então, nesse sentido aqui, o que cada um desses sociólogos aqui vai dizer sobre a sociedade? Tá? O Max Weber vai trabalhar a sociedade mais do ponto de vista da ordem social, né? Mas do ponto de vista que nós chamamos de positivismo, né? Que é o lema da bandeira do Brasil. Ou seja, somente a ciência detém a última palavra, a última percepção. Já o Karl Marx vai trabalhar a sociedade dentro dos aspectos mais econômicos. A luta de classes, a ditadura do proletariado, a mais-valia. Tá? Por último, nós vamos ter, então, o Durkheim, que vai trabalhar os fatores coercitivos,
os fatores sociais coercitivos, que são coercitivos a nós, os fatores que são exteriores a nós, e constrói o conceito, então, de fato social. Então, cada um desses sociólogos aqui vai ter uma percepção diferente. A sua percepção sobre sociedade, ela é diferente em uma das outras, só que o resultado é o mesmo. Qual é o resultado? Nós queremos chegar à conclusão de que a sociedade ela é extremamente complexa e de que os meios para que ela possa se organizar podem ser os meios mais variados possíveis. Só que a percepção de cada um deles é uma percepção diferente. Tá? Onde termina uma e onde começa a outra. Então, questões sobre o estudo da percepção. Questões sobre o estudo da percepção. Como podemos adquirir um conhecimento do mundo exterior? Como que a gente pode adquirir esse conhecimento do mundo posterior? Tá? De que forma? Problematizando. Então, é a partir da problematização que nós vamos conseguir alcançar esse conhecimento. Por isso que nós estamos trabalhando dentro do quê? Dentro do aspecto filosófico, ok? Porque a filosofia é quem trabalha, é a filosofia que trabalha essa percepção. É a filosofia que trabalha essa percepção. Tá? Qual é a relação entre percepção e consciência? Aí aqui nós já vamos ter uma teoria mais alinhada com as questões da psicologia. Por isso que é importante lembrar que a percepção dentro da psicologia, ela é extremamente importante. Tá? Ela é importantíssima dentro dos termos da psicologia. Tá? Depois, a percepção, que é direita ou mediatizada, a percepção inata ou aprendida, e a holística ou analítica. Todas essas aqui são as teorias sobre a percepção. Do ponto de vista do quê? Do ponto de vista da psicologia. Tem um livro, eu não vou lembrar a autora, eu acho que o nome dela é Ana Medeiros, se não me engano, que é chamado de Psicologia Aplicada. Nesse livro, ela trabalha todos esses conceitos de percepção aqui. Todos esses conceitos de percepção são trabalhados por ela aqui, nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. Mediatizada, aprendida e analítica. Ok? Bom, aí aqui nós vamos ter, então, eu esqueci de fazer o recorte do negócio aqui, ó. E pronto. Então, nós vamos ter aqui algumas questões sobre a organização da percepção. Bom, como que acontece essa organização? Tá? Como que nós podemos organizar os conceitos sobre percepção? Como que nós percebemos um mundo de objetos organizados? Qual é a sua perspectiva de mundo organizado? Todos nós temos uma perspectiva de mundo organizado. Qual é a sua perspectiva de mundo organizado? Para mim, um mundo organizado é um mundo sem um Bolsonaro. Ótimo. Já começou com 100% aí, né? Outros dizem assim, não. Para mim, um mundo organizado é um mundo onde nós possamos combater as desigualdades, né? Dar maior oportunidade para todos. Então, cada um de nós vamos ter percepções diferentes dentro dessa organização. Então, de um lado, a informação chega aos nossos sentidos, de uma forma confusa e desorganizada. É aquele tipo do conhecimento que é trabalhado lá pelo John Locke, né, que é o conhecimento da tábula rasa. E aí você vai fazer o quê? A partir dessa confusão e dessa desorganização de informações que chegam a você. Você vai organizar, você vai sistematizar. Não é assim que a escola faz?
O aluno tem lá uma porrada de conteúdo para aprender. Tem lá uma porrada de conteúdo para aprender. Mas aí, ele precisa fazer o quê? O que o professor precisa fazer para esse aluno aprender? O professor ele vai sistematizar esse conteúdo para depois utilizar sobre essa sistematização o que? A sua didática. Né? O que é didática? Didática é a arte de ensinar. Então, primeiro eu faço o quê? Primeiro eu sistematizo esse conhecimento, tá? Para depois eu fazer o quê? Para depois eu vir aqui e utilizá-lo dentro da minha metodologia didática. Mas lembre-se que essas informações, elas chegam até nós de forma confusa e desorganizada, tá? Por outro lado, a percepção consiste de objetos arranjados de uma forma significativa, né? Seja em espaço 3D, seja em um processo natural, seja dentro de um processo sem esforço ou com esforço. Tudo depende do quê? Tudo depende da ótica, dos óculos em que você vai utilizar para fazer a sua leitura de mundo. Por isso que na filosofia nós trabalhamos muito a questão da cosmologia. A questão da cosmologia. Tá? O que seria cosmologia? É a nossa ótica, a nossa visão de criação do mundo. E nós temos duas concepções de criação do mundo. Nós temos o criacionismo, que é defendido aí, né, pelas religiões cristãs, e o evolucionismo, que é defendido pelo ramo mais científico, né? Então, dentro desse sentido, nós temos o quê? Nós temos duas percepções diferentes. E essas percepções diferentes é que nos fazem enxergar como o mundo ele pode ser um mundo com vários caminhos diferentes para se chegar a um único resultado pretendido. Tá? O problema é, como eu disse, é quando você busca vários caminhos diferentes, né? Você tem aqui o ponto de partida e você busca vários caminhos, mas cada um com um resultado diferente, né? Isso aqui a gente chama de quê? De narcisismo, né? Isso aqui nós chamamos de narcisismo. Quem já ouviu aí o mito de Narciso, né? Nós chamamos isso de narcisismo. Agora, quando você trabalha dentro de um aspecto onde você busca todas essas metodologias para um conceito, um resultado, melhor dizendo, único, aí sim nós estamos trabalhando uma concepção mais original dentro do ponto de vista da percepção, ok? Bom, e aí essa percepção, ela tem a finalidade de quê dentro do aspecto filosófico? De buscar o quê? De buscar a verdade. A verdade que é a matriz da filosofia, a matéria-prima do estudo filosófico. Tá? Então, a percepção, no final das contas, do ponto de vista filosófico, vai trabalhar o quê? Vai trabalhar as questões sobre a verdade, ou buscar aquilo que, de fato, seja verdade. Ok, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Alguém quer fazer? Professor, você pode repetir a parte do narcisismo, por favor? Do narcisismo? É que o senhor falou que isso é narcisismo quando eu me perdi. Quando você busca resultados diferentes. Ok. Então, quando você parte do ponto de vista dos resultados diferentes, né? Cada um olha para o resultado que ele pretende alcançar. Então, esse é um resultado individualizado, né? Por isso, então, nós temos essas características narcísicas, né? Do ponto de vista aqui do ponto de vista do narcisismo, né? Para quem já conhece o mito de Narciso, já sabe do que eu estou falando. Então, dentro dessa característica,
Quando você busca esses resultados de forma individualizada, né, aí você tem o narcisismo. Quando você busca os resultados por vias diferentes, mas com resultado único, aí então se trabalha o sentido original que é proposto pela filosofia. Mais alguém? Obrigada. Algum comentário? Mais alguém quer falar? Socorro, Lucas, Luana, Chico. Tranquilo, professor. Eu tô tranquilo também, professor. Eu tranquila. Também, professor. Certeza absoluta? Absoluta. Então, por hoje é só, meus queridos. Mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito rápido. Eu ainda tenho outra aula para ministrar daqui a pouco. Caraca, perdeu o jogo É mesmo, nóis, hein? professor. Perdi o jogo hoje. Coloquem presente aí. E aí, já eu vou disponibilizar a aula lá para vocês, tá? E o material de leitura, que eu ainda não tive tempo de colocar lá, mas já eu vou disponibilizar. Ok? Então, por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau, E bom tchau. resto de semana para vocês. Tchau, professor. Também. Tchau, boa noite, gente.